Perdão, uma porta aberta para a vida abundante. Hoje, segunda mensagem da série. Primeira mensagem: sem perdão não existe vida abundante. Irmão, se a gente não guardar essas coisas, o Espírito Santo de Deus não nos lembrar essas coisas, nós não somos transformados. Então nós precisamos lembrar. Vamos lá? Sem perdão não existe vida abundante. Vamos todos? Sem perdão não existe vida abundante. E hoje nós vamos falar sobre a terapia do perdão. Ou seja, o perdão é uma terapia que traz cura para a nossa vida. E você pode dizer assim: mas pastor, por que vocês estão insistindo tanto nesse negócio de perdão? Porque eu gostaria de ler para você o testemunho de alguém que estava aqui no domingo passado pela manhã. Não vou dizer o nome, mas vou apenas ler um pequeno testemunho que faz uma grande diferença. Pastor, depois de ouvir aquela palavra abençoadora no domingo de manhã, à noite chamei 2 pessoas que eu precisava pedir perdão. Não sei como eu pude viver tanto tempo com algo que não me fazia bem. Liberei o perdão e isso foi algo que modificou a minha vida e edificou a vida de quem precisava escutar essas palavras. Muito obrigado por sempre trazer a palavra de Deus aos nossos corações, mesmo sendo algo que nos confronte, pois só nesta situação é que podemos agir e ver o quanto temos de aprender com Deus. Meus irmãos, se essa série de mensagens só produziu efeito na vida desse nosso irmão, nós já estamos celebrando vitória. Eu espero também que essa palavra de Deus ao seu coração possa fazer com que você também seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A terapia do perdão. Alguém aí está sem o nosso esboço? Levante seu braço onde você estiver. Pastor, eu estou sem o esboço, não recebi o esboço nessa manhã. Lá atrás, Leia. Aquele braço comprido de Tiago lá atrás. Ó. Mais alguém? Todo mundo com esboço em mãos? Texto bíblico está em Lucas. Capítulo 17, versos 3 e 4. Nós temos aí no nosso esboço, mas se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, seria muito bom. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Diz assim o evangelista Lucas: tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Vamos todos juntos? Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. O perdão é algo que produz cura. Perdão é remédio. A mágoa, ela adoece o nosso coração. O ódio, ele mata a nossa vida. Mas o perdão traz cura. O perdão traz libertação. O perdão traz restauração, o perdão traz reconstrução. Só quem já perdoou e só quem já pediu perdão sabe o valor. Sabe que de fato o perdão é uma terapia. Uma terapia para que ao final dessa terapia a gente possa alcançar êxito sobre as mágoas, êxito sobre a amargura e êxito sobre tudo aquilo que fez mal à nossa vida durante tanto tempo. Sem o exercício do perdão, a vida vai fossilizar.
Há muitas pessoas doentes emocionalmente em nossos dias, pessoas que foram vítimas de abandono, pessoas que foram traídas pelo seu cônjuge, pessoas que foram abusadas sexualmente na infância pelos seus pais, pelos seus parentes ou por pessoas próximas. Há pessoas que nunca se libertaram do seu passado de dor, pessoas que nunca saíram da sua masmorra emocional em que foram jogadas. Existem muitas pessoas que vivem num cativeiro emocional, são atormentadas pela culpa. Por quê? Porque nunca se perdoaram. São pessoas que estão cativas de si mesmas, não conseguem conviver com a própria consciência. Em todo o tempo a culpa fica lhe batendo na consciência. Todo o tempo a culpa está ali, com o martelinho dela, batendo. O camarada não consegue viver de forma tranquila. São pessoas que vivem prisioneiras de seus próprios semelhantes. São pessoas que vivem prisioneiras dos seus próprios sentimentos também. Nunca conseguiram entender o perdão de Deus. Nunca conseguiram tomar posse do perdão de Deus. Porque a igreja prega o perdão de Deus desde os seus primórdios. Nós ouvimos sempre a respeito do perdão, sempre, mas isso muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós não tomamos posse na nossa vida. É verdade que há muitas pessoas que vivem uma paródia da vida, porque nunca conseguiram perdoar a si mesmas. Há muitas pessoas que nunca conseguiram se libertar de lembranças amargas. Nunca conseguiram se libertar de memórias que lhe trouxeram dor. Nunca conseguiram se libertar dos acontecimentos trágicos da sua vida. Nunca conseguiram se libertar da vergonha. Nunca conseguiram se libertar do sofrimento. São pessoas que tentam disfarçar as suas feridas abertas, colocando máscaras protetoras. Mas a boa notícia nessa manhã é que o perdão é um instrumento de Deus para nos libertar do cativeiro da mágoa. Talvez você não esteja encontrando saída para o cativeiro da dor que está abrigada no seu coração. Porque eu quero dizer para você que a única saída desse cativeiro é o perdão. A única saída dessa prisão é o perdão. Perdão é a terapia de Deus para curar as nossas feridas, para curar as nossas feridas mais profundas, para construir pontes ao invés de abismos. O perdão não é algo natural e nem uma atitude natural, mas o perdão é resultado da graça de Deus em nós. Perdoar é parar de culpar alguém por uma ofensa. Perdoar é abrir mão da dívida que a pessoa nos deve. É deixar a pessoa ir em liberdade, ficar livre. É desistir de ser o juiz da vida alheia. Perdoar é lançar as transgressões dos nossos ofensores no mar do esquecimento. O perdão é a amnésia do amor, é o beijo da restauração, é o abraço da reconciliação, é a festa da celebração da vida, e não do cativeiro, e não do ódio, e não da amargura. O primeiro verso que nós lemos nos mostra alguns princípios sobre o processo do perdão. E Jesus, ele é o nosso mestre por excelência. Ele nos ensina com o seu exemplo. Jesus fala de perdão porque ele foi alguém que viveu na própria pele a questão do perdão. Jesus pode falar de perdão porque ele perdoou. Jesus pode ensinar sobre o perdão porque ele perdoou. Jesus ensinou com a própria vida. Ele é o mestre por excelência. Jesus não foi um teórico sobre o perdão, ele praticou. E agora ele nos ensina aí 4 etapas importantes nesse processo. A primeira etapa, você vai anotar aí no seu esboço, é a cautela. O verso bíblico diz assim: tende cuidado de vós mesmos. Tende cautela de vós mesmos. Então a primeira etapa nesse processo terapêutico do perdão é o cuidado, é a cautela.
Antes de ministrar aos seus discípulos sobre o perdão, Jesus mostrou a necessidade imperativa de nós termos cuidado, de termos cautela. Antes de curar as feridas de um relacionamento pela terapia do perdão, nós precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado. Por que, pastor, nós precisamos ter cautela antes de experimentar a terapia do perdão? Para a gente não ser injusto, para a gente não ser duro, para a gente não ser descaridoso no tratar com as pessoas. Precisamos ter sensibilidade, sabe para quê? Para não ferirmos ainda mais as pessoas que já foram feridas. Às vezes nós queremos tratar do perdão, mas nós ferimos ainda mais, porque nós não temos cuidado, não temos cautela. Mas Jesus nos ensinou que quando nós entramos num processo de terapia através do perdão, precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, não podemos ser injustos, precisamos ter toda uma cautela para que a terapia do perdão seja eficiente na nossa vida. Muitas vezes nós temos razão, mas por não termos cautela, perdemos essa razão. Muitas vezes a razão está conosco, mas a gente não tem o cuidado necessário para tratar das questões, e aí a gente perde a razão no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus, ele não esmaga a cana quebrada, Jesus não apaga a torcida que fumega. Paulo diz que se um irmão for surpreendido em alguma falta, nós devemos corrigir esse irmão com o espírito de quê? De brandura, espírito de amor. Ele não nos disse, pega uma madeira e dá uma bordoada nele. Ele falou assim, não, meu filho, se alguém for surpreendido em alguma falta, você precisa ter cautela, cuidado, espírito brandoso, com amor. É isso que a gente precisa entender. A palavra corrigir vem da medicina e significa engessar um osso quebrado. Um osso quebrado precisa ser tratado o quê? Com muito cuidado. Então, na terapia do perdão, as nossas mágoas precisam ser tratadas com muito cuidado. As nossas dores precisam ser tratadas com muito cuidado. Nossos traumas precisam ser tratados com cuidado. Porque se eles não forem tratados com cuidado, eles podem ferir ainda mais. O vaso que está quebrado pode despedaçar ainda mais. Às vezes a gente tem um vaso na nossa casa, ele quebra um pedacinho, a gente cola aquele pedacinho, mas a gente agora tem mais cuidado para lidar com ele. Para quê? Para ele não despedaçar. Irmãos, na mesma proporção é a nossa vida. Quantos que estão aqui nessa manhã que já foram quebrados por alguém, mas na terapia do perdão agora precisam ser cuidados de forma especial. Então na terapia do perdão nós precisamos ter cuidado, cautela, não se fala de qualquer maneira. Pede perdão a Deus, em primeiro lugar, e pede a Deus que lhe dê sabedoria, unção vinda dos altos céus, para que você possa tratar dessa questão com muito cuidado, com muita cautela. Sem a cautela, nós cavaremos fossos de mágoa no coração das pessoas, ao invés de construirmos pontes de reconciliação e de perdão. Mas também aprendemos com Jesus uma segunda etapa, e você pode anotar aí, é a etapa da confrontação. Primeiro é a cautela, a segunda etapa é a confrontação. Está tudo ok aí, Edson? A palavra está fácil ainda, né? Então está jóia. E aí Jesus continua orientando, ele diz assim, se o teu irmão pecar, vire as costas e volte para casa. É isso? Se o teu irmão pecar, fique quietinho no seu lugar. Jesus diz assim, se o teu irmão pecar, faz o quê? Repreende-o. Mas que tipo de repreensão? O perdão, ele não é a fuga do problema, mas ele é o enfrentamento do problema. Tem gente que quer ser perdoado sem nunca ser confrontado. Aí não existe perdão. Perdoar não é deixar no molho do esquecimento as pendências e os problemas que não foram resolvidos. Tem que encarar de frente. Não tem um problema? Não adianta fugir, porque você é o problema. Para onde você for, o problema vai com você.
Então precisa encarar de frente. O perdão, ele exige confronto. Com isso, Jesus está desmantelando duas ideias falsas e mentirosas a respeito do perdão. A primeira, o tempo é um santo remédio para curar relações estremecidas. Isso é uma mentira do diabo que ele plantou no coração da humanidade. O que cura é o confronto. A outra mentira que Jesus desmantelou, o silêncio é a voz do perdão. Ontem nós aprendemos que o silêncio é a voz de quê? De quê? É a voz do cúmplice. Quando a gente se silencia, nós estamos nos tornando o quê? Cúmplices. Duas mentiras que o diabo plantou na humanidade, e muitos crentes estão vivendo essa mentira. Ah, não, o tempo dá conta disso. Dá conta nada. O tempo faz aumentar a carga que está sobre os seus ombros. Não, eu prefiro ficar quieto do que arrumar problema. Você só aumenta o seu problema. Agora, a confrontação é feita com amor também, com misericórdia, com cuidado. Irmãos, sepultar um problema vivo é um procedimento arriscado. Armazenar no peito a dor que sufoca, sem extravasá-la, gera doença e não cura. Gera abatimento de alma e não a libertação de espírito. Existem muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, por quê? Porque foram amordaçadas pelo silêncio diante das injustiças que ela sofreu. Ontem nós aprendemos, né, pastor? Aqueles princípios. A lei de Moisés já não é a nossa lei, mas os princípios permanecem. As pessoas não explodiram, mas na verdade, as pessoas implodiram. Há pessoas que preferem o silêncio ao confronto. Mas eu quero dizer para vocês que o silêncio é a arma dos covardes. O silêncio é a arma dos medrosos. O silêncio é o veneno que sufoca aqueles que têm uma autoimagem achatada. Jesus ensina que o confronto precisa ser feito numa atitude de amor. Tende cuidado de vós mesmos, mas olha só, se algum irmão pecar, já que você está preparado porque está cauteloso, repreende esse irmão, cuida dele, confronte. A palavra repreende-o, no original, fala de uma exortação cuidadosa, amorosa e cheia de ternura. Queridos, nós temos a verdade, sim, mas a verdade precisa ser dita com amor. Porque a verdade que é dita sem amor, não é verdade, mas é arma de Satanás para destruir a nossa vida. Aquilo que nós dizemos às pessoas sem amor, ferimos, é arma de Satanás. E não verdade de Deus sobre nós. O nosso confronto precisa ser feito com amor. A nossa língua precisa ser medicina para a alma e não veneno para o espírito abatido. A repreensão, ela não visa humilhar a pessoa faltosa, mas a repreensão, ela visa restaurar o relacionamento que foi rompido, o relacionamento que foi quebrado. Enquanto nós não entendermos esse princípio, queridos, nós nunca vamos avançar na vida espiritual. Nunca. Nós sempre fomos ensinados a ficar quietos, a enxergar as coisas e fechar a boca. Jesus diz assim, não é assim não. Você precisa falar, mas precisa falar com amor, com misericórdia. A terceira etapa no processo da terapia do perdão é o arrependimento. Por que tem 2 R's? Eu não sei, Edson, mas são coisas do português, tá bom? Arrependimento. E mais uma parte do verso diz assim, se ele se arrepender. O terceiro passo no processo do perdão é o arrependimento. Devemos corrigir aqueles que pecam contra nós, não para feri-los, mas para conduzi-los ao arrependimento. Olha que coisa linda, irmãos. O confronto é para ajudar.
Tem gente que quer confrontar para acabar com a vida do cara. Mas na perspectiva de Jesus, o confronto é para conduzir o outro lado ao arrependimento. Essa é a perspectiva de Deus. Devemos corrigir aqueles que pecam contra nós, não para feri-los, mas para restaurá-los. A mesma língua que feriu deve passar pelo bálsamo de Gileade. A mesma pessoa que provocou o sofrimento ao irmão deve agora ser instrumento de consolação. A única maneira de fazer isso é revelando um sincero e profundo arrependimento. Mas aí, o que é arrependimento? E aí você vai completar. Arrependimento é mudança de mente. O arrependimento é mudança de mente com respeito à natureza do próprio pecado. É tomar consciência de que devemos fugir não apenas das consequências do pecado, mas, sobretudo, do pecado. Porque fugir de consequência não dá. Pecou, tem consequência. Mas a gente pode fugir do pecado. Então, a mudança de mente faz com que a gente tome uma nova direção na nossa vida. Eu não quero mais pecar. Mas também o arrependimento é mudança de emoção. Por quê, pastor? Porque arrependimento é tristeza segundo Deus e não segundo o mundo. Arrependimento é sentir contorções na alma, dor no coração, porque você praticou um mal contra Deus, contra o próximo e contra você mesmo. Mas também arrependimento é mudança de atitude, mente, emoções e atitude. Arrepender-se é dar meia volta, é tomar o caminho oposto do pecado, é seguir em direção oposta, é mudar de conduta, de atitude, de comportamento. Não há arrependimento sem abandono do pecado. Então, arrependimento precisa de mudança de mente, de mudança das suas emoções e de mudança das suas atitudes. Cautela. Segundo, confrontação. Terceiro, arrependimento. Quarta e última etapa é o perdão. Quando há cuidado, quando há confrontação, quando há arrependimento, o resultado final é perdão. O camarada que já passou pelas etapas iniciais, ele não tem nem como fugir da quarta etapa. É o processo final. Por quê? Porque ele já foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus diz assim: perdoa-lhe. O perdão, ele é fruto do arrependimento. É a atitude de zerar a conta daquele que nos deve. Perdoar, queridos, é jamais trazer à tona um pecado que foi devidamente confessado e abandonado. E aqui eu quero parar um pouquinho. Porque às vezes nós perdoamos, mas qualquer coisa que a pessoa que foi perdoada, entre aspas, disse a nós, ou fez, a gente joga no rosto dele aquilo que ele fez no passado. Não podemos ficar pescando aquilo que a gente já jogou no fundo do mar. Ou então não fizemos de coração. É nunca mais lançar no rosto da pessoa a sua falha e o seu erro. Porque, irmãos, se a gente faz isso, a gente não está construindo. A gente não está refazendo. A gente não está promovendo a cura que deve ser feita na vida da pessoa. Porque todas as vezes que você lembra essa pessoa do mal que ele fez, abre outra ferida. Abre outro. E outro.
E aí a pessoa fala, pô, mas você não me perdoa não, cara. Irmãos, precisamos ter cuidado com essas coisas. Ou perdoamos mesmo, ou não perdoamos. Não há um meio termo. O fato é que a gente se perdoa, precisa dar chance ao outro de ser completamente restaurado. Porque a gente vai construindo a pessoa de novo, chega no meio do caminho, tira um tijolo no meio, e aí vai lá e faz outra emenda e tira outro tijolo no meio. A pessoa nunca vai ser restaurada por completo. O perdão é a atitude de não fazer incursões ao passado, relembrando as feridas, relembrando as palavras que nos fizeram sofrer. Você falou aquilo para mim, está lembrado? Pô, mas você já me perdoou. Não, mas agora eu estou só te dando um toque, pra você não fazer de novo. Um toque não, você está me dando um tiro, né? Mas está me dando uma espetada. Mas vamos lá. A Bíblia nos ensina a perdoar como Deus perdoou. É claro que a gente nunca vai conseguir fazer como Deus fez, porque Deus esquece, na sua capacidade infinita de cuidar de nós, Ele esquece. Mas a gente não esquece. Mas o perdão deve ser, queridos, como aquele machucado que um dia estava aberto, mas foi tratado, e agora só ficaram as cicatrizes. As cicatrizes não doem mais. As cicatrizes servem para reconstruir. Tem gente que fica com cicatriz e fica com vergonha de sair da rua, né? Acontece alguma coisa, se machuca, fica aquela cicatriz. Ah, eu não vou sair daqui. Graças a Deus, um rostinho limpinho, bonitinho, né? Não tem... Mas tem gente que tem cicatriz e tem medo. Gente, a cicatriz significa que você foi curado. Nós não precisamos ter vergonha das nossas cicatrizes. Se temos cicatrizes na nossa vida, porque um dia ferimos alguém, ou porque um dia fomos feridos por alguém, não tenha vergonha das suas cicatrizes. O que você precisa se lembrar quando você olhar para essas cicatrizes é que um dia você foi curado, e essa cicatriz não dói mais. É isso que você precisa lembrar. É olhar para ela e falar assim, eu me lembro quando eu era mais novo, não faz muito tempo, né? Tem que insistir isso com vocês. Mas eu fazia educação física, naquele tempo eu tinha condições de fazer, né? Estava correndo lá com a minha turma, acho que de 8ª série naquela época, hoje é 9º ano, né? E tinha uma menina que era um pouco mais cheinha e correndo atrás de mim, e eu preocupado, falei, isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo. E a turma grande não dava para correr mais rápido. E eu sei que aquela menina me alcançou, tropeçou no meu pé e caiu por cima de mim. Então eu tenho algumas marcas aqui em cima, né? Aqui no pulso. Nunca mais eu esqueço daquela menina. Mas nunca mais eu esqueço daquele mertiolate que doía. Mas não dói mais. Foi curado. Queridos, as cicatrizes servem para a gente lembrar que foi curado. Não é para lembrar da vergonha. Não é para lembrar da dor. Não era para lembrar do tamanho da menina que caiu em cima de mim. Mas é para lembrar que a ferida foi curada. Deus perdoa os nossos pecados e jamais se lembra deles. Ah, se Deus se lembrasse, não estaríamos mais aqui. Não significa dizer que Deus tem amnésia, mas significa dizer que Deus nunca mais cobra uma dívida que Ele mesmo já perdoou. O perdão implica em jamais cobrar da pessoa uma dívida que nós já perdoamos. Mesmo que os fatos que nos feriram venham à nossa mente, não sofremos mais por eles, nem cobramos mais da pessoa a quem perdoamos. Isso é perdoar como Deus perdoa. Eu quero concluir a mensagem com os versos 4 e 5, porque eles nos apresentam algumas características sublimes do perdão de Deus. A primeira característica, o perdão de Deus é ilimitado.
O Edson, segura que é só a última palavra que você vai... O perdão de Deus é ilimitado. O verso diz assim: mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Senhor, até quanto devemos perdoar? Faz uma conta rápida aí, 70 vezes 7. Deixa para lá. A tendência do nosso coração é desprezar as pessoas que reincidem no erro conosco. Mas o perdão ilimitado de Deus nos ensina que ainda que os outros reincidam conosco, nós devemos perdoar. Ainda que os erros aconteçam novamente, nós precisamos perdoar. Perdão limitado não é perdão de Deus. O perdão não tem limites e o perdão não tem fronteiras. Há 2 verdades incríveis sobre o perdão na Bíblia. Primeira, devemos perdoar uns aos outros assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E a segunda verdade, pedimos para Deus perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pronto. Isso mostra que o perdão de Deus é ilimitado. Mas também uma outra coisa que nós aprendemos é que o perdão de Deus, ele é restaurador. Aleluia. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, você vai fazer o quê? Tu lhe perdoarás. Significa dizer que você vai estar sempre pronto para restaurar a vida daquele que fez mal contra você. O perdão, sobretudo, é uma atitude de amor que visa não apenas zerar as contas do passado, mas também visa restaurar os relacionamentos que foram quebrados. Às vezes você zera a conta, mas nunca mais se relaciona com a pessoa. Então Deus está nos ensinando nessa manhã que nós precisamos zerar a conta e precisamos restaurar o relacionamento que foi quebrado. Quando Deus nos perdoa, Ele não apenas cancela a nossa dívida, mas Ele nos restaura, Ele nos dá dignidade na sua presença, Ele quer se relacionar conosco. O Deus Todo-Poderoso, que estende o seu cetro e pergunta a cada um de nós o que eu quero que te faça. O que queres que eu te faça? Na parábola do filho pródigo, Jesus nos ensina 3 lições importantes. A primeira é que o perdão cancela o passado, por mais terrível que ele seja. A segunda é que o perdão restaura a pessoa caída e lhe devolve a dignidade. E a terceira lição é que o perdão abre as portas para a celebração da reconciliação. Aleluias! Que coisa linda, gente. Cancela o passado, restaura a pessoa e celebra a reconciliação. Terceiro, o perdão de Deus, anota aí o S, transcendente. Gostou, né? Porque não é com SS, é porque é com SC. Depois você conversa com Cristiane, ela vai poder te explicar melhor do que eu. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O que isso tem a ver com perdão transcendente de Deus? O perdão, queridos, é uma atitude transcendental, ou seja, o perdão vai além das fronteiras. O perdão vai além da capacidade humana, transcende a capacidade humana. Daí a súplica dos discípulos, depois de ouvir o que Jesus ensinou, de falar assim, Senhor, isso é transcendental, aumenta a nossa fé para que a gente possa acreditar nisso, Senhor. Irmãos, que seja a nossa oração nessa manhã. Pastor, para eu acreditar nisso, só pedindo ao Senhor para aumentar a minha fé, que seja a sua oração nessa manhã, mas que isso possa transcender a sua vida, porque o perdão de Deus é um perdão transcendente, ele alarga, ele vai além daquilo que nós podemos imaginar, ele vai além daquilo que nós podemos pensar. O perdão alcança coisas que nós não temos ideia de que possam ser alcançadas. Nós não temos capacidade de pensar tudo a respeito sobre o perdão de Deus. A nossa mente é limitada para alcançar a transcendência do seu perdão.
3 lições que nós aprendemos sobre o perdão transcendente de Deus. Primeiro, somente o Senhor pode nos capacitar a perdoar. A segunda lição, precisamos pedir que Jesus aumente a nossa fé. E a terceira lição, todos nós estamos aquém do padrão divino sobre o perdão. O perdão é uma terapia que visa curar e restaurar a nossa vida por completo. Mas eu quero dizer a você que quem decide participar dessa terapia é você. Ninguém entra numa terapia para não ser curado. Quando você entra numa terapia, é porque você quer ser curado. O convite de Deus é para a gente entrar na terapia do perdão nessa manhã. Para Deus curar e restaurar a nossa vida. E para a gente receber de Deus vida abundante. Um dia, a terapia do perdão chegou na vida de um casal da nossa igreja. Eu gostaria que você ficasse muito atento. Queria convidar o pastor Antônio Roberto e a irmã Simone Souza que viessem aqui à frente. Cicatrizes são para lembrar que houve cura. Percebam o que Deus faz quando você decide entrar na terapia do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É de estremecer o coração, porque é a primeira vez que a gente vai compartilhar do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso casamento, aqui na igreja. Nós tivemos já a oportunidade de sermos instrumentos do Senhor em outra igreja, mas aqui na igreja é a primeira vez. Eu conhecia toda a teoria, né? Ministrava as pessoas sobre o perdão, sabia muito bem que se eu não perdoasse, eu não seria perdoada por Deus, sabia muito bem que se eu não perdoasse, eu seria atormentada, as minhas emoções, eu seria aprisionada, sabia de tudo isso. E quando em 2007, houve uma quebra de aliança no nosso casamento, houve uma traição, houve reincidências, e houveram reincidências, e eu me vi ali num conflito muito grande, entre o que eu pregava, entre o que eu ministrava, entre o que eu acreditava, e agora estava na hora de eu cumprir, obedecer a palavra. E não foi tão fácil assim, né? E enquanto eu nutria mágoa no meu coração, eu alimentava espíritos malignos. Em contrapartida, eu era atormentada. A minha alma vivia ansiosa, preocupada o tempo todo, porque os ofensores estavam bem próximos de mim. Tanto o ofensor quanto a ofensora, bem próximos. E eu vivi bastante tempo aqui, vocês não sabiam, e vivia sendo atormentada. Vinha para a celebração atormentada. Preocupada, ansiosa, desesperançosa, a dor era grande, a ferida era grande. E aí eu vinha sendo confrontada pelo Senhor, que eu precisava liberar o perdão, que eu precisava me libertar, né? Liberar as pessoas, os ofensores, para que minha alma fosse também liberta. Mas havia conflito, eu vivia um tempo difícil. E eu olhando para uma pessoa agora, eu me lembrei do quanto eu, em algum tempo, eu também contaminei essa pessoa, compartilhando a minha dor, né? E depois eu pedi até perdão para ela num retiro que a gente foi juntas, porque o quanto eu envenenei com a minha mágoa, né? Com aquela ferida aberta.
Nesse tempo, nesse período, que eu vivia nesse conflito interior, né? Eu vivia relembrando, né, Roberto? Eu não perdia uma situação. Era prazeroso para minha alma, de certa forma, lembrar, né? Fazer uns comentários, jogar umas indiretas. Qualquer situação, eu buscava uma oportunidade para jogar uma indireta, para fazer um comentário. De certa forma, eu sentia prazer. De certa forma, eu estava punindo, né? E passando para ele, você precisa sofrer também, né? Afinal de contas. Mas Deus foi ministrando ao meu coração, o Espírito Santo orvalhando o meu coração e eu sendo confrontada com a palavra mesmo, e eu percebi que se eu não liberasse, eu ia continuar sendo escravizada. Eu ia continuar sendo presa, minha alma presa, aprisionada. E a gente está aqui hoje, nessa noite, é para compartilhar e declarar o milagre, o poder restaurador que o perdão tem. O que Deus pode fazer quando nós nos submetemos à vontade dEle. Porque quando um ofensor, quando alguém te ofende, esse alguém está pecando. Mas quando você se recusa a perdoar, você também está pecando. E eu era confrontada o tempo todo com isso. Até que eu me rendi ao senhorio de Cristo, me rendi, me submeti em fazer a vontade do Pai. E hoje eu tenho minha alma restaurada, a minha alma liberta, livre, né, para juntos reconstruirmos. Estamos reconstruindo o nosso casamento. O pastor falou das consequências, existem, mas nós estamos aqui lutando para reconstruir o casamento. E colocando Deus, essa questão do perdão como sendo transcendental, realmente vai além das nossas forças. E a gente precisa realmente depender de Deus. E a cada dia se submeter a Cristo, né? Se submeter. Porque só assim a gente vai poder, buscando forças nele, vai poder liberar o ofensor e ter a alma liberta de todo pecado, de todas as mazelas, de toda ferida, de tudo aquilo que nos prejudica, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso casamento tem sido restaurado para a glória dele, porque eu escolhi obedecer, me submeter à vontade de Deus. Eu não sei qual o ressentimento ou a amargura que está te prendendo. Eu não sei se é o filho que te ofendeu e não foi aquilo que você planejou. Eu não sei se foi o cônjuge que te ofendeu. Eu não sei se foi seu pai, a sua mãe. Eu não sei se foi um amigo. Mas hoje, nesta manhã, Deus quer restaurar a tua vida. Eu estou aqui para abençoar a tua vida, querido. Hernanes Dias Lopes, o bispo da presbiteriana, disse assim: quem não perdoa não pode orar, não pode ofertar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Quem não perdoa é escravo da mágoa. Quem não perdoa não tem paz. O perdão, porém, é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. O perdão cura, liberta, transforma. O perdão é o maior do que o ódio. O perdão triunfa sobre a sede da vingança. Perdoar é zerar a conta, é não cobrar mais a dívida. Comece hoje o amor de Deus. Vem cá, Silas. Vem cá. Comece. Deus hoje quer expandir o amor para você. Deus hoje quer te colocar sandálias novas nos teus pés. Deus hoje quer te dar autoridade, anel. Deus hoje quer comunhão, festa.
E sem o perdão, se não fosse o perdão, a minha família não tinha sido restaurada. Se não fosse o perdão, a minha família não teria sido continuada. O que está te prendendo hoje? É o orgulho? É a arrogância? O que está aprendendo hoje a liberar uma nova vida para você? Por quê? Ele veio, João 10 diz, ele veio para, a parte A diz o seguinte, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a parte 10, João 10 diz, B diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Jeremias 31, 34 diz o seguinte, Deus dizendo, eu estou disposto a liberar perdão para vocês. E eu me sinto alegre em liberar perdão para vocês. O que está te prendendo hoje? Libere nesta manhã, porque Deus vai fazer milagre na tua família, na tua vida, porque Deus tem um milagre para você. Deus quer liberar amor para você, igreja. Deus quer liberar amor para você. Deus quer fazer uma perspectiva nova para você. Deus quer restaurar esse bairro, mas primeiro precisa curar você. Pastor Assi, irmãos, eu não tenho nada para falar, mas se você quiser, eu quero orar por você. Você quer? Deixa o seu lugar, vem aqui à frente. Quero orar por você, vem, deixa o seu lugar, corajosamente, deixa o seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Só quero orar por você, pastor. Eu queria que o pastor orasse por mim nessa manhã. Só isso, irmãos, só isso. Uma decisão corajosa aí no seu lugar. Vem aqui, eu quero orar por você. Vou aguardar. Não tenho pressa. Eu quero orar por você. Assim como Deus fez com Simone, o pastor Roberto, sua família, Deus pode fazer com a nossa vida também, queridos. Deus pode fazer conosco também. Hoje é amanhã dos pais perdoarem os filhos, filhos perdoarem os pais, cônjuge perdoar um ao outro, irmãos se perdoarem mutuamente. Ou então, irmãos, não vale de nada a gente entrar nesse lugar. Você quer ainda? Eu vou orar. Você pode se colocar em pé? Obrigado a Deus, porque o Senhor é o Deus do perdão. O Senhor quer dar vida abundante para a gente. Mas a gente não quer, porque a gente não quer perdoar, ó Deus. Mas nessa manhã, ó Deus, que os nossos corações estejam sensíveis para praticar aquilo que o Senhor nos ensinou aqui. Ó Deus, com certeza há aqui nessa manhã gente que precisa perdoar o outro, gente que precisa do perdão do outro, e só existe vida abundante quando há perdão. Ó Deus, traze a nossa lembrança, Pai, quantas vezes o Senhor nos perdoou porque fizemos mal a Ti. E da mesma forma, ó Deus, como o Senhor nos perdoou, que haja disponibilidade no nosso coração para perdoar o outro da mesma maneira como alcançamos o Seu perdão. Ó Pai, o que nós viemos fazer aqui nessa manhã, Pai? Se não ouvir a Tua voz, se não ser confrontados, ó Deus, pela Tua palavra. Então, ó Pai, que o Teu Espírito Santo
que esteja fazendo a obra na vida dos meus irmãos, na minha vida. E se realmente temos alguém para quem precisamos oferecer o perdão, que seja hoje o dia de oferecer o perdão. Se temos alguém, ó Deus, para quem precisamos pedir perdão, que seja hoje o dia de pedir perdão. E que seja hoje o dia de começar a experimentar a vida abundante que o Senhor tem e que o Senhor quer para nós. Obrigado, ó Deus, por sua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. E porque queremos, ó Deus, acreditar que nós podemos viver a vida de um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por esses irmãos que estão aqui à frente, e mesmo aqueles que estão nos seus lugares, mas que tomaram uma decisão aí mesmo, de hoje restaurarem os relacionamentos quebrados, de hoje, ó Deus, começarem a dar o primeiro passo para viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Ó Deus, continua derramando graça sobre a vida do pastor Roberto, da irmã Simone e dos seus filhos. O Senhor conhece a luta, ó Deus, dessa família. Mas eu quero crer, ó Deus, que o que o Senhor tem para derramar sobre a vida deles é muito maior do que as lutas pelas quais os seus servos estão passando. Que ao final disso tudo, ó Deus, eles possam dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós rendemos glórias ao Senhor aqui nesta manhã, louvores ao Senhor, porque o Senhor não desistiu do seu povo aqui nesse lugar. Continua, Deus, tratando de nós, cuidando da nossa vida. Continua, Deus, derramando graça sobre nós. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Louvado e glorificado seja Deus. Amém. Você pode se assentar.